Eu espero que vocês deixem suas Bíblias abertas, né? Porque nós vamos fazer um passeio em alguns textos da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar dando continuidade a vários estudos que teve início há alguns meses atrás, e nós estaremos abordando sobre os tributos de Deus. Não é fácil a gente falar sobre os atributos de Deus, não é? São vários atributos e a nossa mente, ela não tem a capacidade de concatenar tantas informações sobre Deus. Mas a palavra dele nos dá alguns caminhos para que nós entendamos quais são os atributos de Deus. E hoje nós vamos falar sobre Deus é imutável. Deus é imutável. Como nós falamos, estamos iniciando neste período esses estudos sobre os atributos de Deus. E a principal motivação para estudarmos este tema é o fato de nossa vitalidade espiritual não conhecer, né? E é fruto de conhecimento do nosso Deus. Nós não podemos, de forma nenhuma, entender com clareza todos os atributos de Deus. Mas vamos tentar, dentro do possível, dentro da palavra, entender alguma coisa. Esses atributos de Deus, eles nos trazem conhecimento sobre o próprio Deus. Deus é imutável. E para que nós entendamos o que seja a palavra imutável, eu estive pesquisando, e essa palavra quer dizer, não se pode mudar, alterar, sem possibilidades de mudanças, de alteração permanente e constante. Temos também a imutabilidade. O que é imutabilidade? Significa que Deus não muda jamais, ou seja, tanto o seu ser como suas perfeições não sofrem qualquer alteração e Ele não muda de forma alguma os seus propósitos e promessas. Então, como nós podemos ver, Deus, por ser imutável, Ele não muda de forma nenhuma. Muitos de tais atributos apresentam um grande desafio para os nossos entendimentos, já que frequentemente, né, não são verificados em nós mesmos. Nós diferenciamos de Deus. Sendo muito mais alto, ou seja, impossível de entendermos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Vamos ver o que é que diz Isaías. Você pode abrir a sua Bíblia. Em Isaías, no capítulo 40, vamos ler a partir do versículo do versículo 8. Isaías diz o seguinte, o texto: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas sobre um monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Apesar de algumas vezes vermos palavras, não é? Trechos que aproximam algumas atitudes de Deus às dos homens, como por exemplo, lá em Jonas, veja o que é que diz lá em Jonas. Jonas,
3, versículo 10. Jonas 3, versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Então vocês vejam, Deus não é imutável, não é? Ele não muda, mas aqui a palavra está dizendo que Deus se arrependeu, não é? Do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Aí muitas vezes as pessoas dizem, não, mas Deus muda. Deus não muda, Ele é imutável. Devemos sempre lembrar que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, conforme está escrito lá em Números, versículo 23, capítulo 23, versículo 19. Ou seja, a natureza de Deus e, portanto, seus atributos não é como a nossa, apesar de alguns aspectos conservamos com Ele certa semelhança, conforme está em Gênesis 1, 26, vamos ler novamente, lá em Gênesis. Nós estamos fazendo esse passeio para que nós possamos entender bem o que está dizendo a palavra de Deus, que fala sobre os seus atributos. Gênesis, capítulo 1, versículos 26 ao 28. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenham ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança de Deus. Criou Deus, pois, a imagem, a sua semelhança. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então veja que nós estamos debaixo, né, de um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que não muda. Inclusive somos incentivados, né, muitas vezes a desenvolvermos alguns dos seus atributos em nós mesmos, como por exemplo, a santidade. Quem aqui não quer ser santo? Sede santo, porque eu sou santo. Então esse é um dos atributos que nós podemos desenvolver em nossas vidas, não é? Abra suas Bíblias também em 1 Pedro, veja o que é que diz a palavra de Deus. 1 Pedro 1, 16. Exatamente isso que nós acabamos de dizer, né? Nós acabamos de falar. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então nós devemos ser santos, nós devemos seguir o exemplo de Deus em santidade, né? Eu dividi esse meu estudo em 4 partes. Na primeira parte nós vamos ver alguma coisa sobre a imutabilidade de Deus. Um dos atributos que muitos se distanciam, né, da natureza dos homens é a imutabilidade de Deus. A própria finitude da vida humana na condição de criatura já gera em nós uma vasta gama de mudanças. Nós mudamos. Hoje nós dizemos uma coisa e de repente a gente muda completamente, não é? Mas Deus não. Aquilo que Ele falou no passado se mantém firmes até os dias de hoje. Veja o que é que diz lá em Tiago. Tiago 1, 17. Eu estou usando aqui o celular porque ele busca rapidamente os textos. Tiago 1,17 diz o seguinte: toda boa dádiva
e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, toda a dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, são de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não estamos acostumados com isso, né? Pois vivemos num mundo em constante mudança. Hoje nós estávamos conversando ali na praça e nós falávamos sobre algumas coisas que aconteceram no passado e que hoje não se fala mais sobre isso. A nossa igreja mesmo, não é? Nós vivíamos em momentos deliciosos aqui, pastores passaram por aqui, irmãos passaram por aqui, vivíamos experiências e tudo aquilo passou, mudou. Hoje nós vivemos uma outra realidade, né? Uma realidade em que não condiz com aquilo que a gente viveu. Não estamos, como eu falei, não estamos acostumados com isso, pois vivemos num mundo em constante mudança. E isso parece que ocorre cada vez mais rápido, apesar de muitas mudanças não serem fáceis. Ainda mais aquelas que são inesperadas, aquelas que acontecem de repente. Algumas pessoas anseiam por elas, muitas vezes como uma forma de fugir da situação em que se encontram. Então, frequentemente associamos mudanças ao desenvolvimento, à melhoria, apesar de que várias situações em que vivemos, não originam aquilo que tradicionalmente a gente vive. Eu estava vendo aqui um dos escritores puritanos chamado Thomas Vincent. Ele resumiu com habilidade as diferentes maneiras como devemos entender a imutabilidade de Deus. Abram suas Bíblias aí em Salmos, esse texto que nós acabamos de ler, né? Salmos, texto inicial. Salmo 102, (25 a 27). Deus é imutável em relação à sua natureza e essência, conforme está escrito em Salmos. Isso é o que diz, o que resumiu Thomas Vincent. Ele diz que Deus é imutável em relação à sua natureza e essência, conforme está escrito em Salmos 102, 25 ao 27, que diz: em tempos remotos lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como vestes, como roupas os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ele diz ainda que Deus é imutável em relação aos seus conselhos e propósitos. Vejam o que está escrito em Isaías. Isaías 46, versículo 10. Deus é imutável em relação aos seus conselhos e propósitos. O texto diz o seguinte: que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei todas as minhas vontades. Então, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer desde a antiguidade. As coisas ainda não sucederam,
que digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Ele diz ainda, Deus é imutável em relação ao seu amor e favor especial. Vamos ler Tiago. Tiago. Deu uma pane aqui no meu celular, mas vamos encontrar. Tiago 1:17. Tiago 1:17, que diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças, que nós havíamos lido há pouco, né? Mas, se não tivéssemos mais como melhorar... É uma pergunta que eu quero fazer aos irmãos, né? Se tivéssemos mais como... se tivéssemos mais como melhorar, ou ainda estaríamos trabalhando por mudança? Repito a pergunta, mas, e se não tivesse mais como melhorar algo, ainda estaríamos trabalhando por mudança? É quase que inconcebível pensar na resposta desta pergunta, já que nada parece ser impossível de se melhorar, mas é aí que nos voltamos para aquele que não muda, o Criador de todas as coisas. E em terceiro lugar, vamos ver sobre a natureza de Deus não muda. A natureza de Deus não muda. Abram as suas Bíblias em Salmos 102, versículos 25 a 27, que também nós lemos no início. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Deus, como a palavra nos diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Ele é imutável. A imutabilidade de Deus está intimamente ligada à sua eternidade. Deus não envelhece, não se enfraquece, não se cansa. Ou seja, o estado de Deus é constante. Não há variação em nós que temos dias bons e dias maus, os quais, na verdade, são ambos feitos por Ele. Vamos ver o que está escrito em Eclesiastes 7. Eclesiastes 7, 14. O texto diz: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então, como nós podemos ver, a imutabilidade de Deus está intimamente ligada à sua eternidade. Deus não envelhece, né? Deus não se enfraquece, Deus não se cansa. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ou seja, o estado de Deus é constante, não há variação como em nós.
A gente está constantemente mudando, né? Nós temos dias bons, temos dias ruins, mas Deus não. Ele é constante. Deus sempre está da mesma forma e também sempre é do mesmo jeito. Veja só o que foi que ele disse lá em Êxodo, capítulo 3. Veja só. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Ele falando isso para Moisés, né? Deus sempre está da mesma forma e também sempre é do mesmo jeito, o que ele deixou bem claro a Moisés. Veja só o que ele diz. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Ele é o que ele é, né? Ele é o que é. Não há mudança, não há variação. E isto é uma grande fonte de conforto que nos assegura, pois sabemos que Ele sempre será aquilo que Ele é. Nós podemos mudar, mas Ele não muda. Em terceiro lugar, a palavra de Deus não muda. Abra sua Bíblia em 1 Pedro. Primeiro Pedro, vamos ler o capítulo 1, versículos 24 em diante. Então nós podemos ver que não é só a sua natureza que não muda, a sua palavra também é imutável e eterna. O texto diz o seguinte: pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ela não muda. O que foi no passado é hoje no presente. E aí está um motivo de alegria, né, para nós, pois sabemos que Deus, Ele não muda. Ele está sempre ali para ouvir as nossas petições. Eu vou contar um pequeno testemunho que eu presenciei alguns anos atrás, aqui no shopping Edson Diniz, entre um domingo e a segunda-feira, aconteceu um incêndio. E eu estava lá, vendo, na segunda-feira, ainda o fogo estava consumindo algumas lojas, e tinha uma senhorinha que ela estava desesperada. E ela perguntava, naquele desespero dela, ela perguntou: Deus, aonde tu estavas que não viste o que está acontecendo aqui? Eu depositei toda a minha confiança, todas as minhas economias, e está aí, pegando fogo. Onde é que tu estás, Deus? E eu fiquei imaginando, Deus está sempre no mesmo lugar. Ele não muda, Ele não sai dali. Nós é que com a nossa incredulidade, nós nos afastamos dEle. Mas Ele sempre esteve no lugar que Ele está, porque Ele é Deus, Ele não muda. E em quarto lugar, a maneira como Deus nos trata não muda, né? A maneira como Deus nos trata não muda. Ligada à sua invariável natureza, a maneira como Deus nos trata também não muda. Isto é fruto de seu caráter imutável, baseado em princípios eternos, os quais guiam suas ações para conosco. Veja o que é que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. 2 Timóteo,
capítulo 2, versículo 13. Olha só o que é que diz o texto. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Muitas vezes a gente quer que Deus atenda às nossas petições, né? Os nossos desejos, mas muitas vezes a gente é infiel a Ele. Ele quer atender, mas Ele quer que você seja santo. Sede santo, busque a Ele, né? Com santidade, e Ele automaticamente vai ouvir o clamor do seu coração. Deus sempre permanece fiel, e isso nos traz a certeza de que todas as promessas feitas por Ele serão cumpridas. Que conforto é sabermos disso, e é a imutabilidade de Deus que garante que os seres humanos não sejam simplesmente consumidos. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz: porque eu sou o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então Deus, Ele é fiel, porque o Senhor não muda. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, firmados, meus amados, nessas palavras, podemos viver de forma a buscar, desenvolver em nós um caráter de Deus. Busque a Deus, né? Busque estar sempre próximo dEle, porque quando nós estamos próximo dEle, as coisas fluem de uma forma maravilhosa. Vamos ver o que é que diz lá em Hebreus. Eu busquei esses textos para que nós tenhamos um entendimento, não é? Daquilo que Deus tem para cada um de nós. Hebreus, o meu celular não está. Vamos ver, Hebreus 13, 8. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Vejam só, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Que nós possamos, meus amados, buscar, né? Estar sempre na presença de Deus, estar buscando a sua palavra, estar buscando o seu entendimento. Não é fácil você chegar e falar sobre os atributos de Deus, porque só quem entende os atributos de Deus é Ele mesmo. A gente tem algumas informações porque nós lemos a palavra de Deus, mas que nós possamos buscar cada vez mais essa palavra. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dê uma noite abençoada na sua presença. E eu agradeço ao diácono Nilson, né? Que está à frente do trabalho nesta noite. Que Deus continue derramando bênção sobre você mesmo.